E o seu sábado começou com mais um resumão semanal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas aqui do canal Papai Hard, faço vídeos aqui há quase 10 anos para falar sobre hard PC Gamer e esse aqui é o resumo das principais notícias e alguns rumores. Tá chegando por aqui agora, nunca não conheceu o canal, já se inscreve, deixa seu comentário. Na descrição deixo todos os tópicos para que vocês possam ir navegando, temos também como você fazer essa navegação pelo celular através dos capítulos. E deixo também nossos grupos promocionais, caso você queira encontrar aquele hardware no precito. Grupo no Telegram, grupo no WhatsApp, grupo secundário de smartphones eletrônicos e nossa mega planilha de hardware no AliExpress, que está sendo hardware, falando errado aqui, cara. Está sendo incorporada ali com lojas brasileiras também. Hoje a maioria aqui é AliExpress, mas também teremos umas abas específicas de lojas do Brasil. Hoje eu estou dando uma reformulada aqui, agora está criando abas com as diversas categorias para que fique mais fácil navegar pela nossa planilha, que já estava ficando muito gigante. Começando a falar aqui sobre a pesquisa mensal que a Steam faz acerca do hardware da galera. Steam é a maior biblioteca de jogos para PC do mundo, né? E aqui nós vemos uma série de estatísticas bem interessantes, por exemplo, de outubro de 2021 até agora, você vê que a Nvidia tinha uma participação de mercado estrondosa, né? Um pouco abaixo de 80%, e agora subiu, cara. A Nvidia subiu para 82%, cara. Mais de um ano a gente não via esse tipo de participação, que da mesma forma a Intel tinha uma participação aqui rondando a casa dos 70%, né? E agora foi para 74%. Curioso, cara. Você vê que isso fez em detrimento, claro, a AMD, que perdeu então participação de mercado. Mas me chamou a atenção o fato da memória RAM tá aumentando a sua quantidade, além da placa de vídeo principal aqui. A gente tem visto alguns jogos que têm exigido muita memória RAM, muita VRAM. Hoje, 8 GB de memória RAM no sistema é a que mais perde usuários. As pessoas estão deixando de usar só 8 GB, estão fazendo upgrade para 16. 16 GB hoje é a maioria absoluta, tem 56%, está crescendo também. Só que olha só, a quantidade de memória RAM que mais tem crescido no PC hoje são 32 GB. Interessante, hoje já tem 22% da base da Steam tá usando 32 GB. Memória RAM tem ficado mais barata, enfim. Até no AliExpress, cara, você chega a ver kits de 32 GB de R$240, que é bizarro o preço, né? Então isso mostra uma tendência, se continuar crescendo a esse ritmo aqui, cara, questão é aí de um ano e pouquinho, 32 GB de memória pode ser o novo normal, né? É bom aproveitar enquanto tá barato, a gente não sabe como é que vai estar o futuro, né? Mas 16 GB ainda continua assim, é bastante amplo aqui o número de usuários. CPUs, 4 núcleos, os quad-core tem 20%, estão caindo, é o que mais cai aqui, as pessoas estão deixando de usar quad-core para ir para 6-core, que hoje é a maioria, e também é o que mais cresce aqui. 8 núcleos, nós temos aqui uma participação de 18% e acima disso a participação muito baixa. Você vê que 12 núcleos, tipo um Ryzen 9, por exemplo, tem ali apenas um pouco menos de 5% de participação. 16 e, enfim, tem vários CPUs aqui que estão em 0% na Steam, para vocês terem ideia. Placa de vídeo. Olha só quem assumiu o trono da placa mais usada agora com uma participação muito expressiva. RTX 3060. Olha só essa lista aqui, cara, que bizarro. Cadê a AMD aqui, cara? Cadê a AMD? A gente tem só uma descrição genérica aqui, ó. AMD Radeon Graphics. Cadê a AMD? Provavelmente isso aqui é gráfico integrado, cara. A primeira placa dedicada que a gente vê aqui é uma 580 da AMD lá embaixo na lista com 0,74%, enquanto que uma 3060 está com 10,44%, cara. Então a Nvidia domina isso daqui, né? E até então tava 1650 aqui, cara. Olha só que curioso, cara. A 1650 tava dominando aqui como top 1. E agora a 3060 foi lá pra cima, cara.
Não à toa, a placa tem 12 GB, né? A gente tá vendo jogos aí precisando de muita VRAM. Tá aí uma placa que simplesmente tá subindo muito aqui, e se continuar nesse ritmo, vai pegar facilmente aí 15, 20% de participação nos próximos meses. Vamos aguardar, tá? Então você vê que placa 60, cara, continua sendo a mais popular. 3070, que é a que eu tenho no meu PC hoje, em breve vou estar trocando, tá em quarta posição, tá? A 1650 continua indo uma placa bem posicionada, e as placas 40 ainda não aparecem aqui no top 10, mas já tem algum lugarzinho aqui, por exemplo, você vê a 4090 aparecendo por aqui, entre outras placas, tá certo? Bom, em termos de VRAM, pessoal, a gente vê que 4 GB tem uma participação ok, 8.23, mas 6 GB e 8 GB tem somadas uma participação muito expressiva, tá? Porém, se você for ver aqui, olha que interessante, cara, a maioria das pessoas estão indo para 12 GB. Não à toa, a 3060 tem 12 GB, embora tenha aquela versão de 8 também, mas a maioria das pessoas estão com a versão de 12 GB, né? Não à toa ela se tornou a primeira posição. Então, muito provavelmente esses 12 GB de VRAM que nós estamos vendo é da 3060, além de algumas outras placas, como a 6700 XT, mas ela tem uma participação muito pequena. Possivelmente estamos falando de placas como o 3060, se tornando um novo padrão, tá? Isso aqui serve de uma certa forma para os desenvolvedores olharem e ver, cara, quanto de VRAM a galera tem no PC, né? Então tem isso daqui. Enfim, resolução Full HD é a maioria, a que mais cresce é Quad HD, e você pode estar conferindo outras coisas aí antes que esse tópico fique muito longo. Pessoal, a MSI está dizendo que ela pode obter 10% mais performance com Ryzen 7 7800X3D com recursos exclusivos dele. Eu já fiz o review do 7800X3D aqui no canal, se você ainda não viu, está aparecendo aqui no canto. Temos também um comparativo lado a lado, de fato é um CPU incrível, porque ele consome ali 80 watts, cara, e bate 1,9 em jogos que consomem 250. Não é pouquinha diferença, cara, é absurda a evolução que teve nesse CPU, cara. Ele consome menos que o 5800X3D, tá? E rende mais aí, tá? O que a MSI mostra basicamente aqui algumas melhorias que, na verdade, algumas não são exclusivas, por exemplo, melhorias relacionadas aos ganhos de memória, ativando o EXPO, o Expo, isso tem em qualquer placa-mãe, usando o High Efficiency Mod e o Boost automatizado. São melhorias que basicamente consistem em apertar os times da memória, usar ali recursos mais refinados do PBO para ajustar um pouquinho os clocks. Eles falam que trazem alguns ganhos ali, né? E a gente precisaria testar isso na prática. Eu não tenho uma placa-mãe MSI aqui, mas são ganhos plausíveis, viáveis de ser encontrados, com melhorias principalmente de times e alguns clocks ali que pode ser melhorado de uma certa forma, tá certo? Então, se você tem um CPU desse, ele já entrou até em pré-venda no Brasil, no precinho é meio estranho aí, R$3.500, acredito que vai baixar nos próximos meses, né? E caso você tenha uma placa MSI, teste e diga pra mim nos comentários o que você achou, galera. A Intel está descontinuando alguns CPUs da 11ª geração, mas já, Lucas? Sim, cara, isso acontece, passa um tempo, eles vão tirando no ar. Na verdade são CPUs, não é o seu 11400F ainda, não tá sendo descontinuado ainda, são alguns CPUs Tiger Lake, tá? Então são CPUs mobile e alguns CPUs para desktop. Aqui no caso, os CPUs mobile, o 11260H, o 11400H, que é o meu CPU, que eu uso no meu notebook, está sendo descontinuado, minha cara de felicidade. Eu não fiquei feliz com isso, mas para mim tanto faz, né, isso. Talvez se eu fosse revender o notebook, talvez iria prejudicar um pouquinho na revenda, mas enfim. E alguns CPUs de desktop, só que são CPUs de desktop que não são exatamente os que vocês conhecem, final B. Normalmente se refere a CPUs para Intel NUC, né? Então é um desktop, não desktop, digamos assim. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Isso é normal, de tempos em tempos vai acontecer, e aí você tem um prazo para comprar esses CPUs, depois eles não existem mais no mercado, a não ser em algum estoque antigo, tá certo? Ok, pessoal. A gente sabe que a AMD ela criou uma confusão muito grande com os seus CPUs, porque ela criou diversas arquiteturas, e às vezes você pega uma geração, por exemplo, o Ryzen 7000 Mobile, cara, tem CPU que é Zen 2, Zen 3, Zen 4, usa
gráfico GCN, RDNA1, RDNA2, cara, é uma confusão, assim, um monte de coisa. E os próprios usuários falam, cara, eu não sei como é que eu identifico se esse notebook que eu tô comprando tem Zen 4 ou não, tem Zen 3, eu não sei, cara. A AMD tentou melhorar isso, tá? Confesso que isso aqui pra mim não faz muito sentido, porque o usuário leigo não vai prestar atenção nisso. A gente tem aqui aqueles adesivos que eles colam em cima do notebook, sabe? Quando tem esse fundo laranja, significa que é Zen 4. Quando não tem, pode ser Zen 3 ou Zen 2. Então, tipo assim, cara, o usuário leigo vai olhar isso aqui e não vai saber. Observe que os dois são Ryzen 7000. É isso que é confuso, cara. Os dois são 7000, mas esse 7000 é Zen 4, esse 7000 pode ser Zen 2, Zen 3. Então, assim, não resolveu a situação. Continuou confuso demais entender a qual geração, qual arquitetura pertence o CPU que você comprou no seu notebook. A princípio, olhou esse selo, vai estar lá o Zen 4, mas para usuários leigos, eu acredito que mesmo assim vai ficar um pouquinho complicado. Aqui nós temos uma outra notícia sobre placas Intel, mas o ponto aqui é que DDR5 tem caído muito. Eu trouxe aqui para mostrar o gráfico para você. Você vê que lá no começo, quando lançou, estava no preço bem alto, né? E agora vem caindo. A gente observa aqui que teve uma redução muito severa no preço de DDR5, mas ainda continuou mais caro, né, em relação ao kit DDR4 equivalente. Então, quando você pensa em gerações como o Ryzen 7000, são gerações que usam DDR5 aqui no caso do Zen 4, e isso encarece o projeto, né? Queira ou não, acaba ficando às vezes 40% mais caro no que diz respeito à memória RAM, e isso pode trazer custos fora do seu orçamento. Aí são coisas que você tem que estar avaliando. Pessoal, isso aqui surgiu no dia 1 de abril, mas não era pegadinha de 1º de abril, tá? É um handheld, né? um portátil aí da Asus, o ROG Ally, onde ele pretende concorrer contra o Valve Steam Deck, tá? Me pareceu interessante as características, os recursos que tem aqui. Eles fazem algumas comparações em relação ao Steam Deck, né? Por exemplo, o tamanho ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais leve. Talvez essas gramas não façam tanta diferença. Nós temos um display com uma resolução melhor, você está vendo aqui, ó, Full HD 500 nits, tela 120 Hz, 5 ms, aqui é uma tela 800p 60 Hz no Steam Deck, então uma tela com mais qualidade, tá? O sistema de refrigeração é mais eficiente, é um sistema duplo que faz um ruído de apenas 20 decibéis comparado a 37 decibéis. Observe que a cada 2 pontos do decibéis você dobra o ruído, então é muita diferença de ruído. Embora o Steam Deck realmente não faz tanto barulho, 37 decibéis não é tão ruim, tá? E uma coisa que chama atenção, pessoal, esse hardware aqui ele vai vir mais moderno, tá? A gente tá pegando aqui APUs Zen 4, enquanto o Steam Deck é Zen 2, tá? Salvo engano, Zen 2. Aqui nós temos Zen 4 com RDNA 3 integrada e possivelmente 16 GB de memória. Linus Tech Tips foi a segunda pessoa a tocar nisso, né? Porque o Dave aqui foi o primeiro, aonde ele fala que existem ganhos de performance bem significativos. Com 15 watts a mais você tem 50% mais performance que o Steam Deck, e com 35 watts a mais você tem o dobro de performance do Steam Deck. Então olha só como esse aparelhinho está bem interessante. Você pode, através do Asus Command Center, trocar resolução, taxa de atualização, ativar o Radeon Super Resolution, que basicamente ativa o FSR mesmo em jogos que não são compatíveis. Sobre o preço, por enquanto existe ali uma sugestão de preço que ele apareça na casa dos $680, que é próximo da versão mais top do Steam Deck de 512 GB de SSD, tá? Vamos aguardar, né? É muito difícil esse tipo de aparelho chegar no Brasil. Infelizmente chega aqui num preço bem impraticável para a maioria das pessoas, mas eu sinceramente achei muito interessante isso daqui para você jogar os seus games modernos aí diretamente de onde você estiver, tá? Pessoal, a 620 foi lançado, a AMD trouxe slides detalhando um pouco mais a plataforma. Nós vemos como é que é o funcionamento, cara. Basicamente você tem algumas reduções em relação ao B650, só que sinceramente a 620 para mim é o suficiente para você ter a plataforma M5, cara. Um usuário comum, um afegão médio, não precisa de mais do que um A620, tá? Aqui a gente vê que ele fornece boas quantidades de USBs, né?
PCI Express 4. Ah, Lucas, mas não tem 5.0, mas 5.0 não tem placa de vídeo 5.0. SSD 5.0, aqui no Brasil você não acha, lá fora bem caro, não compensa ainda, tá? E você vê que em relação às outras placas ele perde muito pouco. Por exemplo, não faz overclock de CPU. Cara, quem que tá fazendo overclock no Ryzen que pega 5.5 GHz? Não precisa fazer overclock desse tipo de CPU. Ele permite overclock de memória, que é uma coisa que até você consegue uns ganhos, dá pra você esticar bem a memória, mas overclock de CPU sinceramente nem faz tanta diferença. Perde uma USB de 20 gigabits, né? Mas muitas das vezes você nem estaria utilizando, com a vantagem de você ter uma placa normalmente bem mais barata e acessível para você, tá? Aqui no caso a AMD fala que o ideal é você usar uma placa A620 com CPUs de 65 watts, aquele tipo Ryzen 5 7600 sem o X. Você até pode usar outros CPUs X, porém a performance multithread pode ser limitada pelo VRM, que é o que eu tenho mostrado aqui há anos nos meus reviews de placa-mãe, que inclusive vão voltar aos reviews de placa-mãe, tá? Mas eles falam que em game isso não deve ser impactado, então depende de placa para placa, tem que ser testado para ver como é que se comporta ali, e isso a gente vai trazer para vocês muito em breve, tá bom? Aqui nós temos novos recursos da API DirectX 12, que potencialmente irão melhorar essa questão de gerenciamento de VRAM, tá? A gente tem visto muita polêmica acerca disso, com placas de 8 GB tendo dificuldade em alguns jogos, né? Acabei de citar para você a 3060, placa de 12 GB hoje é mais popular da Steam, tá? E esse recurso do DirectX 12 no momento está sendo adicionado a SDK 1.710 para desenvolvedores, então isso pode demorar a surtir efeito nos jogos, enfim, mas potencialmente o que esse novo recurso vai fazer, são dois novos recursos, eles vão possibilitar que tanto a CPU quanto a GPU acessem simultaneamente o pool de memória da GPU. Então vai ser algo parecido com o que é feito nos consoles, onde você tem uma memória compartilhada entre CPU e GPU e evita duplicidades, que é você ter que ter aquela mesma informação na memória RAM e na VRAM. Coloca tudo em um único lugar, no caso na VRAM, que é onde normalmente você tem muito mais performance ali, as memórias muito mais rápidas que o que nós temos no PC, mesmo que seja DDR5, normalmente VRAM de placa de vídeo é muito mais rápida, e assim você consegue ganhar performance permitindo esse acesso direto do CPU lá na VRAM, similar ao que acontece com o Resizable Bar, o Smart Access, como a AMD chama, porém possibilitando simultaneamente os dois, tanto o CPU quanto o GPU, façam isso, tá? Isso pode trazer mais ganhos de performance e uma melhor otimização no uso de memória do sistema. Vamos acompanhar, tá? Pessoal, aqui nós temos, continuando essa notícia de VRAM, enfim, Hard Unboxed fez uma postagem lá do Moore's Law is Dead, que a lei de Moore está morta, em relação a um desenvolvedor da Unreal Engine 5, dizendo aqui coisas interessantes sobre VRAM, tá? Segundo ele, eu vou mostrar para vocês o que o Hard Unboxed transcreveu dessa entrevista, tá? O uso de VRAM vai aumentar dramaticamente, manter 8 GB de VRAM vai ser muito difícil, então os jogos vão acabar extrapolando isso, como está acontecendo, a gente está vendo isso na prática. Mais VRAM vai permitir games mais bonitos, enfim, e consequentemente menos VRAM você vai ter que dar uma capada nos gráficos. E os desenvolvedores gastam muito tempo desenvolvendo seus jogos para PCs mais fracos, com menos VRAM. E ele continua dizendo que 12 GB vai ser o mínimo agora, tá? Se isso aqui estiver correto, cara, boa parte das pessoas precisam fazer upgrade. Voltando lá à pesquisa da Steam, 3060 hoje é mais popular, ok. Mas e aí, cara? Você tem placas como 3070 de 8 GB, que é a minha. 3080 de 10, 3060 Ti de 8. Ok, cara. Vamos acompanhar, talvez tecnologias como essa do DirectX dê uma melhorada, né? Talvez os jogos, assim, cara, a tendência é que não fique tão legal, porque a gente tem visto aí muita má otimização ultimamente, tá? Infelizmente, cara, os desenvolvedores, eles têm... joga nas costas dos caras, os caras fazem upgrade aí, né? Então muitos portes vergonhosos têm aparecido
e fica tudo nas costas do upgrade, né? Os caras simplesmente estão largando de mão aí. Pessoal, Resident Evil 4 é um jogo patrocinado pela AMD, então só tem o FSR, mas os caras já colocaram o DLSS e o XeSS da Intel. Tem um passo a passo aqui, ensina como fazer, enfim. Eu achei interessante, me parece que o DLSS está com uma melhor qualidade, cara. Em 4K não dá para perceber tanto, porque tem muito pixel para ser trabalhado, mas a partir de 1440p, comparando ambos no modo qualidade, tá? Se você olhar aqui o chão, ó, dá pra perceber que o DLSS tá mais realista, cara. Tá mais bem definido, ó. A árvore também, ó, fica claro que o DLSS tá um pouco melhor em termos de qualidade visual, cara. Olha lá no fundo essas árvores aqui, ó, como tá um pouquinho borrado com o FSR e mais definido com o DLSS. Talvez pelo vídeo vocês não consigam perceber, mas dá pra vocês acessar isso daqui, tá? E em Full HD também dá pra perceber muito, ó. Olha como o Full HD, o DLSS tem deixado um efeito um pouco melhor. Parece que de perto o FSR tá um pouco... Não, é isso mesmo. O DLSS, ó, tanto em... Ó, isso aqui é muito nítido, cara, ó. FSR e DLSS, FSR e DLSS, dá pra perceber a diferença, cara. Então, tanto em Full HD quanto em 1440p, DLSS parece melhor. Infelizmente não veio por padrão. Galera, EVGA tá de volta, cara. EVGA tá lançando... Não é placa de vídeo, cara. Eles desistiram mesmo. São fontes. É a nova série GE, Series PSUs, né? São fontes aqui aparentemente bem interessantes, com preço muito agressivo. Você vê fontes aí a partir de $70, né? Fontes de 700 watts por 100... fontes de 800 watts, na verdade, por $100, tá? Porém, vem com uns cabinhos inclusos aqui que é até aceitável pelo preço, mas não é tão interessante assim. Gostaria de estar dando a notícia que a EVGA voltou a placa de vídeo, mas infelizmente não aconteceu. Pessoal, a IBSC foi atacada, tá? Eles disseram que notaram algumas anomalias na rede e estão retornando gradativamente os sistemas. Aparentemente não aconteceu nada, mas a Gigabyte também disse isso, tá? Fomos invadidos, não aconteceu nada. Pouco tempo depois já tinha vazado um monte de dados, inclusive tinha dados de usuários ali cadastrados no sistema. Vazou vários lançamentos que estavam ali impostos da Gigabyte, tá? E a Gigabyte até avisa, olha, não baixem os nossos softwares através de outros sites, tipo Afterburner, ou Drivers, ou BIOS, porque podem ser comprometidos. Isso aqui indica que talvez eles pegaram esses dados aí, né? Porque se não é MSI, não estaria preocupado em avisar você a não baixar isso de outro site. Então, vamos continuar acompanhando aqui, tá? Galera, a ASRock lançou uma placa lindíssima, cara. Eu fiz questão de trazer um resumão. Olha só essa 7900 XTX Taish White 24GB. 24GB, cara. Essa aqui não tem problema com o VRAM não, hein? Cara, que placa sensacional, cara. Linda. Olha só esse anel de RGB aqui no meio, cara. Ficou muito bonita, cara. O backplate dela com as engrenagens, cara. Depois se eu montar um PC full ASRock Taish, pô, fica lindo demais, cara. Achei bem interessante. Pessoal, falando em VRAM, nós temos aqui a Naughty Dog lançando o primeiro grande patch. Até então foram só hotfix, agora nós temos o primeiro patch. É um patch, se eu não me engano, de quase 2 GB ali, tá? Para melhorar uma série de problemas do jogo. Ainda existem problemas, mas várias coisas foram corrigidas aqui. Inclusive problemas relacionados a crashes estão melhorando. Principalmente, ó, muita coisa relacionada a VRAM. Então faça uma atualização caso você não tenha feito. E comente aqui nos comentários o que você achou dessa nova experiência. E a NVIDIA está lançando um hotfix driver, o 531.58, que é justamente para evitar crashes com placas RTX 30, que é o que aconteceu comigo muito aqui na live que eu fiz no lançamento. A minha 3070 não parava de crashar, e esse hotfix, em tese, está resolvendo isso. Já resolveu para você? Comente aqui nos comentários. A AMD também lançou um novo driver de 3.4.1 WHQL, também para fazer otimizações de desempenho para The Last of Us Part 1. Tá? Então ambos estão trabalhando para que ajudem a melhorar o game. E falando em game, a NVIDIA junto com a CD Projekt Red estão lançando o Ray Tracing melhorado no Cyberpunk, né? O Overdrive, que basicamente é o Path Tracing, cara, sinceramente,
tá sensacional, cara. Olha isso daqui, cara. Olha isso daqui. Essa cena facilmente é confundida com o mundo real, cara. O cara que não sabe que isso aqui é um jogo pode parecer que tá numa construção aqui. Tá muito incrível isso daqui, cara. Realmente tá lindo demais, tá? Isso vai ser lançado no dia 11 de abril para que as pessoas possam testar. Mas não espere que você vai colocar a sua 3060 aí mais popular da Steam e vai conseguir rodar. Porque olha, cara, nem a 4090 tava rodando bem aqui, hein? Só com o DLSS 3, pelo menos, né? Porque em estoque ela tava fazendo 16 FPS aqui, hein? É uma 4090, cara. E aí, vai ter que vir a TI agora, hein? Mas aí com o DLSS 3, realmente a bichinha vai lá pra... Nossa, é bizarra a diferença, cara. É bizarra. Olha só as comparações de frame rate aqui. Então, paralelo com o Overdrive, você vai ter que usar o DLSS 3 mesmo na 4090, senão você não vai conseguir rodar, tá bom? Então, provavelmente as pessoas só vão conseguir fazer os testes com a série 40 mesmo, tá? Pessoal, a Asus está lançando um Air Cooler. Tá? Esse tipo de coisa é comum, os caras podem pegar SSDs. Eu posso ter minha marca de SSD, cara. Minha marca vai ser Pepe SSD. Essa vai ser minha marca. E vocês vão comprar, cara. Eles estão trazendo um cooler com suporte LGA 1700, socket M5, e é um cooler da Cooler Master, é esse daqui, é o H410R. Eles estão simplesmente remarcando esse cooler com versão RGB, né? E com novos brackets para suportar tanto o LGA 1700 quanto a M5, em tese capaz de suportar 200 watts, o que sinceramente eu duvido muito. Eu lembro de ter testado esse cooler aqui, ele não é dos mais fortes assim para CPUs desse nível de TDP. Então, isso está acontecendo, né? Eles estão entrando em novas frentes. Vamos ver até onde a Amazon vai. A Amazon tem se tornado aí um colosso, hein? Vai ser difícil bater os caras em breve, tá? Não dá para bater hoje direito, né? Pessoal, pegadinha de 1º de abril é uma coisa que normalmente eu não trago aqui no resumão, mas achei engraçado algumas coisas. Por exemplo, aqui, uma fã sem as pás. É uma fã controlada por inteligência artificial, cara. Sensacional isso daqui. Os caras mostram no vídeo ela direcionando no ar pra placa de vídeo, pro CPU, pras memórias, assim, tudo inteligência artificial, sem pás. A vantagem é que não tem ruído também. Incrível, cara. Os caras fazem o vídeo maior sério ali. E esse mouse aqui, ó, que você pode também fazer a barra... Acho que... Talvez esteja precisando de um desse aí, cara. Não, porque minha filha gosta, não vou tirar não. E esse switch sustentável? Fizeram o switch de madeira, cara. Já pensou um teclado com switch de madeira? Também interessante aqui, ó. Sherry MX Wood, hein, cara. E esse aqui, ó, pra quem tem gato, ó. Gato fica deitando no seu PC. Aí, ó, fizeram uma cama pro gato RGB. Cama RGB pro seu gato, cara. Eu acho que esse aqui algumas pessoas queriam ter, porque ó, é uma camazinha legal, acopla em cima do gabinete, ficou interessante, cara. Tem umas fontes bem doidas aqui também. 80 Plus Diamond, olha isso aqui, cara. 2025 watts Ultron, né? Tem uma placa de vídeo da NZXT, ó, os caras deram uma caprichada aqui, cara. Silverstone... Vai lançar um PCzinho com entrada disquete, que é o flop. Rapaz, quanto tempo que eu não vejo desse aqui, hein? Dual flop, hein, cara? SLI de flop. Eu acho que eu ainda tenho disquete por aqui. Bom, pessoal, entrando no campo dos rumores, né, falando aí dos portáteis da Asus, olha aí quem talvez também entraria no mercado de portáteis. Vocês lembram que eles tinham o PS Vita, né? O PS Vita não deu muito certo ali, acabou sendo descontinuado em 2019, ele era muito caro, não conseguiu concorrer muito bem contra o Nintendo Switch. E agora, talvez nós temos algo parecido como um PlayStation 5 portátil. Não que isso daqui vai ter a força de um PlayStation 5 aqui dentro, não, isso é impossível. Hoje, talvez no futuro sim, mas o que basicamente isso aqui faria, de acordo com os rumores, é acessar o seu PlayStation 5 e fazer a transmissão via Remote Play.
Então basicamente o seu Play 5 ficaria ligado na sua casa, transmitindo isso pela internet, e você iria receber esses dados como numa stream, tá? Isso seria feito em 1080p 60, você teria que estar conectado o tempo todo, tá? E só funcionaria dessa forma, através de um PlayStation 5 lá na sua casa, enfim, em qualquer lugar, como sistema de host, tá? Eles também mencionam sobre o PlayStation 5, tá? Que seria o PlayStation 5 Pro, que poderia aparecer ali em 2024, especula-se que seja no final do ano, próximo ao Natal, que é uma época muito forte de vendas. Essa seria a segunda fase do PlayStation 5. É esperado que cedo ou tarde isso aconteça. Isso também teve no PlayStation 4, PS4 Pro, que é o que eu tenho hoje, né? Não fui pro PS5, tô no PS4 Pro ainda. Mal tô jogando no PS4, tenho tido muito tempo. E talvez apareça então tanto um PlayStation portátil, que depende do Play 5, quanto um novo PS5. Pô, tô com o PS4 na cabeça, cara, ainda. Galera, a Nvidia confirmou a 4070. Ainda vou tratar como um vazamento, mas, cara, é isso. A Nvidia divulgou um slide ali através de várias mídias do reflexo no CS2, inclusive é um recurso muito bem-vindo, porque baixa a latência do sistema, mesmo em placas antigas, série 10 que já faz o efeito. Mas olha quem tá aqui na 4070, que tá aquele slide, cara. Acho que saiu antes do que eles esperavam aí, cara. Deu uma gafe dos caras, tá? Agora, o que me intrigou nisso daqui foi, nós temos uma 1060, a 3060 e a 4070. Eu sei que as placas 60 são as mais populares na Steam. Então faz sentido comparar com elas, porque Steam, Valve, CS, vocês já entenderam. Agora, é uma 4070 sendo comparada com placa 60. Aí você vê que a 1060 tem outra geração aqui, que é a 2060 no meio. Então faz até sentido esse salto aqui, ó. Tá? Observa que milissegundos e FPS são inversamente proporcionais, tá? Então se eu pegar e fizer isso daqui vezes 1000, é isso, né? Vezes 1000, eu vou ter isso aqui equivalente a FPS, tá bom? Então você vê que há um salto aqui para 3060 e há um salto até que ok para 4070, cara. É como se essa placa fosse uma 4060, renomeada para 4070 com preço de 4070. Então, assim, quando você olha para esse gráfico, cara, aquelas teorias de, pô, a Nvidia deveria chamar essa placa de 60. Na verdade, ela nem é essa dela, ela é 60 da geração. Cara, isso aqui dá força para esse tipo de pensamento. Porque você vê que a performance parece muito com uma evolução de uma placa 60, né? Ok. Aqui nós temos a MSI, já tá vazando tudo, ó. Olha aqui o modelo Gaming Trio, Ventus 3X. Vou falar que é só rumor, que é só vazamento, cara? Tá tudo vazado, tá tudo aí, ó. Olha a Gigabyte também aqui, ó, vazou várias, ó. Inclusive aqui, ó, com aquela questão de tem placas que vão ter o conector de 8 pinos e placas que vão ter aquele conector de 12 mais 4, caso você queira comprar. Possivelmente essas de 12 mais 4 vão trazer o adaptador, né? Mas você já vai ter a opção de comprar diretamente. Cara, sinceramente eu achei isso aqui desnecessário. Poderia lançar só no de 8 pinos ou só nesse, né? Acho que confunde um pouquinho, tem mais modelos com só o conector de diferença, cara, né? Embora que o visual das placas é até um pouquinho diferente, parece que as placas mais premium vêm com esse conector, as placas mais simples vêm com o conector padrão de 8 pinos, tá? Ok. E aqui nós temos mais o slide vazado através do VideoCard Z, falando que a 4070, e aqui estão vendo que eles estão comprando agora com a 3070, então aquele gráfico do CS ficou meio estranho, estão comprando com a 3070. Estão dizendo que o consumo médio da placa em jogo é de 186 watts, então ela consome menos que a 3070 Ti e entrega mais desempenho que a 3070 Ti, tá? Custando o mesmo preço, R$ 599, o preço até então divulgado, não sabe se vai ser confirmado, precisamos aguardar o lançamento oficial que está previsto para o dia 13 de abril, que é na semana que vem, né? Seria na quinta-feira, tá bom? Ok, pessoal, aqui nós temos mais um vazamento da 4070, aqui no caso confirmando a quantidade de VRAM. Isso aqui vazou no Geekbench, então confirma que a placa tem lá os seus 12 GB de VRAM, assim como a 3060, claro que muito mais performance e o consumo de energia realmente muito baixo. Nós vamos aguardar para ver como é a performance real da placa, em breve espero trazer essa placa aqui para vocês no canal, tá certo? Galera, estamos chegando aqui ao final do nosso breve resumão, tá ficando meio longo, né? Vou tentar acelerar um pouquinho.
Aqui nós temos, pessoal, uma série de profissionais de uma empresa chamada Tenstorrent comentando sobre o RISC-V. Ocorre lá na Índia, como se fosse uma live, e tem nomes bem importantes por lá, por exemplo, Raja Koduri, cara. Lembra que o Raja Koduri saiu da Intel? Ele iria criar a própria empresa? Aparentemente criou, mas ele foi convidado a fazer parte dessa empresa aqui, a Tenstorrent. Ele está fazendo parte lá, junto com nomes bem importantes como Jim Keller. Aí você me pergunta, Lucas, quem é Jim Keller? Cara, Jim Keller é o cara que estava por trás do CPU x86 da AMD. Para você ter ideia, por trás ali do Athlon XP, Duron, Athlon 64. E aí, quem já teve um CPU desse? Esse cara estava por trás disso. E também estava no trabalho do desenvolvimento dos Zens, do primeiro Zen, o Ryzen 1000. Aí, ele estava lá ainda quando estava sendo desenvolvido. Tá? Depois ele saiu e foi para outras companhias. Por que eu tô falando desses caras? Porque esses caras mostraram um slide bem estranho, cara. Olha só esse slide aqui. Falando sobre RISC-V, beleza. Aí eles estavam comparando ali várias plataformas e colocaram AMD Zen 5. Pô, peraí, Zen 5 não foi lançado ainda e Zen 5 tá lá na frente com o top do desempenho. Você vê que tem algumas plataformas que eles colocam assim, ó, projeção. Seria uma projeção de desempenho. E Zen 5 não colocaram projeção. Colocaram que era essa performance. Então, será que eles já têm isso daqui, cara? A frequência tá lá em cima e o TDP também tá bem ajustado. Lógico que aqui estão falando de Zen 5 para servidores, mas a arquitetura normalmente é a mesma, adaptada para desktop, tá? Então, vamos aguardar, tivemos aqui uma confirmação, tá? Ok, pessoal, e aqui nós temos rumores das próximas gerações de placas de vídeo da Intel, aonde a próxima geração seria feita em 4 nanômetros, tá? Isso poderia vir entre 2023 a 2024, e em seguida ela, que seria essa arquitetura aqui, ó, Celestial, ela viria em 3 nanômetros lá pela TSMC, esperado para vir em 2026. Após a saída de Raja Koduri, a Intel aparentemente vai continuar lançando as suas placas de vídeo e elas devem vir bem fortes ao longo dos anos. Por enquanto não faz concorrência ainda com a AMD e Nvidia, a gente espera que isso aconteça em breve, tá? 1650, ela pode ter a sua GPU trocada, tá? Apesar de ser uma placa bem fraca e antiga, 2019, né? Já era fraquinha nessa época. O que acontece? Aparentemente a GPU dela, que é a TU-117, está fora de estoque. Eles vão ter que trocar por outras GPUs mais fortes, como a 116 ou a 106. Mas aí, lógico que eles não vão entregar essa performance de graça para vocês, eles vão reduzir as especificações, é uma coisa muito comum de ser feita, para relançar ela como uma versão com o mesmo nível de desempenho. Então, 1650 aparentemente não vai ser descontinuada tão cedo, porque é uma placa ainda bastante popular. Pessoal, resumão ficou muito longo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.